Salve pessoal do canal, aqui é o Tony De Vito, chegando para mais um vídeo, notícia na tela. PL acredita que minuta do golpe aumenta risco de Bolsonaro se tornar inelegível e ser preso. Concordo, mas tem uma questão aí, o PL não pode ficar impune também. Esse partido é responsável por tudo que a gente está vivendo de questões ligadas à instabilidade da democracia. Foi o partido que abrigou Bolsonaro numa campanha suja de ataques às instituições, ao sistema eleitoral brasileiro, além do que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, sabia da intenção do golpe. Ele tinha conhecimento do tal decreto e não tomou nenhuma providência. Presidente de partido que fica diante de um crime e não denuncia é tão criminoso quanto quem queria cometer o ato. Tem que ser responsabilizado. Olha só, pessoal, para integrantes do PL, partido de Bolsonaro, o documento apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres será usado para abrir uma investigação contra o ex-presidente e torná-lo inelegível, como se faltassem processos para tornar o Bolsonaro inelegível. Tem um monte aí rolando. Essa aqui é só mais uma situação que vai comprometer o Bolsonaro. De acordo com informações da colunista Bela Megali, do jornal O Globo, devido a outras ações que correm na Justiça Eleitoral contra o ex-capitão, a avaliação também é de que este novo documento deverá acelerar esse processo. A PF encontrou na casa do ex-ministro da Justiça uma minuta de decreto presidencial que sugeria ao ex-presidente uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Diante disso, poderia ter sido aberto um caminho para interferir no resultado das eleições do último ano. Resumindo, golpe de Estado. Vamos falar as coisas como elas são, né? Vamos dar nome aos bois. Estamos falando aqui de uma tentativa de golpe. A Folha de São Paulo aponta que o material da indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria o objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, durante e depois do processo. Uma bizarrice, uma atrocidade sem cabimento. Onde é que um candidato tem direito de dizer quais são as regras do jogo com o jogo rolando, onde já se viu, e querer tomar para si a função e o poder de decidir se a eleição foi legal ou não, sendo que nós temos a Justiça Eleitoral que só tem essa função, cuidar de eleições no país. Isso não compete a nenhum candidato, a nenhum partido político, a nenhuma outra instituição, a não ser a Justiça Eleitoral. Segundo correligionários do PL, o risco de Bolsonaro ser preso também aumentou. Para eles, a chance de o ex-presidente manter seus direitos políticos também é próxima de zero. Eu sempre soube que Bolsonaro perderia os direitos políticos e seria preso. Só não sabia que seria tão rápido. Tic-tac. Estamos contando os segundos para a hora da prisão do Bolsonaro. Não falta muito. Muito em breve, Bolsonaro estará atrás das grades. E nós não vamos esquecer do PL, nem de Valdemar da Costa Neto, porque ele contribuiu para que a democracia fosse ameaçada de forma gravíssima. Olha aí, estado de defesa. Valdemar foi contra a proposta de golpe de Bolsonaro no TSE. Ou seja, ele sabia da tentativa de golpe, não denunciou, não tomou nenhuma providência, prevaricou e cometeu o crime, porque é um presidente de partido político e tem a obrigação de entregar o crime que está acontecendo ali embaixo do seu nariz, e não o fez. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi contra a tentativa de se implementar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. A medida chegou a ser discutida pelo ex-presidente e seu núcleo como uma das alternativas possíveis após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
no segundo turno das eleições de 2022. No entanto, diante da falta de força política no próprio partido, o ex-capitão desistiu da ideia. De acordo com o colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, o dirigente afirmou que não topou, pois já havia se exposto o suficiente ao apresentar a auditoria contra as urnas eletrônicas. Vale destacar que o PL foi multado em 22,9 milhões pelo ministro Alexandre de Moraes como consequência. Quando eu falo, gente, quando você pune, você combate a audácia dos criminosos. Você coloca medo neles. Eles ficam temerosos. Pensam 2, 3 vezes antes de cometer outro crime. Veja aí o quanto funcionou a multa que o Alexandre de Moraes meteu no Valdemar da Costa Neto. Ele pensou 2 vezes na hora de entrar nesse golpe. Ele já tinha tentado aquela anulação das urnas, que claramente era ilegal. O Alexandre de Moraes rejeitou o pedido, deu um checkmate, colocando uma multa milionária, quase 23 milhões de reais, para cima do PL, partido do Valdemar, e pronto, resolveu o problema. Depois o Bolsonaro veio com essa outra tentativa de golpe e o Valdemar não quis embarcar, porque estava com medo, depois da multa que foi muito bem aplicada pelo grande Alexandre de Moraes. É assim que tem que ser, pessoal. Punição dura, severa e rápida, porque se você dorme no ponto, os golpistas avançam. Por isso, mais uma vez, parabéns, Alexandre de Moraes, pelo seu excelente trabalho como guardião da Constituição e da democracia brasileira. Em dezembro do último ano, o Valdemar também já havia resistido às investidas de Bolsonaro para contestar judicialmente a diplomação de Lula. O dirigente destacou que questionar as urnas foi legítimo, já questionar a diplomação do presidente petista seria um passo além. Na realidade, nem questionar as urnas é legítimo, a não ser que você tenha provas. Se alguém tiver provas de que as urnas têm fraude, você tem que apresentar à Justiça Eleitoral e, obviamente, isto seria apreciado. Agora, fazer litigância de má-fé, que é quando você entra na Justiça sabendo que não tem provas, de sacanagem, só para tumultuar, só para gerar confusão, aí é outra história. Tem que ser punido pela litigância de má-fé, assim como o Valdemar e o PL foi. Não é aceitável você entrar na justiça só para gerar polêmica, furada. E, claro, com essa tentativa de anular as urnas, o Valdemar tentou dar um golpe na democracia. Não é aceitável. E eu digo com toda certeza, ele só não embarcou nas outras tentativas golpistas do Bolsonaro porque foi punido. Bolsonaro ficou no pé do Valdemar o tempo inteiro para que ele tentasse outra coisa, tentasse anular a diplomação, assinasse junto com ele a minuta do decreto do golpe. A todo momento o Valdemar estava sendo pressionado para ajudar Bolsonaro na sua empreitada golpista. E ele não entrou nessa, porque foi punido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral. Se Bolsonaro, nas primeiras conversas que ele veio, falando contra as urnas eletrônicas, sem ter provas, tivesse tomado uma multa milionária, a gente teria resolvido esse problema lá atrás, porque ele ficaria com medo de continuar com esse discurso golpista. O que gerou todo esse problema foi o fato das instituições darem corda para Bolsonaro, deixarem ele fazer o que quis nesses últimos 4 anos. Cometeu crimes adoidado. Todo dia era um crime diferente. Crime comum, de responsabilidade, uma farra. Nunca foi punido durante os últimos 4 anos. Eu sei que prender um presidente é muito difícil, mas uma multazinha, né? Não iria ser nada mal. Uma multa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá. Quem iria dizer qual é o valor é a justiça. Mas nem isso. Bolsonaro passou ileso os últimos 4 anos, ao mesmo tempo que desrespeitava a Constituição Federal todos os dias. O resultado foi esse. Até hoje, ainda quer dar golpe na nossa democracia, mesmo depois de ter sido derrotado nas urnas,
escorraçado do país, porque não conseguiu dar golpe, foi se esconder lá nos Estados Unidos, mas continua provocando a justiça e querendo desestabilizar a nossa democracia. Isso que dá você não punir de forma rápida quem comete crimes. Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo, vamos espalhar esse conteúdo para todos os lugares da internet. Não esqueça de deixar o like e tamo junto. Até o próximo e força progressistas!